evolução moral, de evolução. Muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos, quem não cumprimentei ainda, né? Quem me conhece sabe que eu não venho fazer palestra, eu não consigo fazer palestra, tá? Eu venho bater papo. E agora um bate-papo diferente, né? Eu gosto quando é lá no centro, né? Que a gente consegue olhar no olho das pessoas, consegue brincar, consegue falar do meu Parmeira. Vamos deixar quieto. Vamos seguir em frente, falar de outra coisa. Mas a tia Zenir pediu para mim que eu falasse de um tema mais evangélico. Mas não tem como fugir do tema que está afligindo a gente hoje, né? Que é o coronavírus. E eu vi um comentário na internet, peguei um comentário que explica muito, sabe? Eu achei muito simples, muito elucidativo, falando sobre esse momento que a gente está vivendo. Mas eu sou audacioso, né? Ainda vou colocar palavras minhas nesse texto, né? Não vou só ler o texto, também fica sem graça. E vocês não merecem isso, precisa de alguma coisa a mais. Mas eu acho que a grande pergunta de agora, do momento, é: o que eu tenho que aprender? O que eu vou aprender passando por esse momento, passando por essa pandemia? O que está aí para a gente tirar de aprendizado? E a gente precisa começar, assim, a lembrar das coisas que a gente estudou lá atrás, já, lá da nossa evangelização, do nosso cristal moral cristã, né? E ver que a doutrina espírita, ela ensina para a gente que a felicidade humana, ela está diretamente ligada ao cumprimento da lei de Deus, né? Que é a lei natural, que é a lei eterna e imutável como o próprio Deus. O nosso grande desafio, que é que a gente tem, é realmente conhecer as leis divinas, né? Saber reconhecer, embora elas já estejam inscritas no nosso subconsciente, na nossa consciência. Mas a gente nem sempre consegue identificar e perceber ou compreender. Porque devido à imperfeição, o momento imperfeito que a gente está aqui ainda. Essa imperfeição, ela se aparece, se exprime na dificuldade que a gente tem de distinguir o bem e o mal. E que a gente só vai aprendendo isso com várias reencarnações e também com os períodos de estágio que a gente passa no plano espiritual. Porque lá a gente aprende, e aprende para depois vir colocar em prática aqui. Mas a gente aprende muito, tá? E quanto mais a gente conseguir nos aproximar, andar, viver de acordo com a lei moral, mais próximos a gente estará de Deus, das suas leis. A gente deve fazer o bem para o próximo ser a nossa linha mestra. Trabalhar pelo bem tem que ser a nossa obstinação, sabe? É ela que vai fazer com que a gente alcance planos maiores, planos mais evolutivos. E a gente deve levar como regra aquele ensinamento deixado por Cristo, né? Fazer o próximo tudo que você queria que fizesse para você. A hora que a gente conseguir viver isso, a hora que a gente conseguir conviver com isso, a gente vai estar se aproximando daquela felicidade que a gente tanto deseja, né? Daquela paz, daquela alegria. Mas para conseguir isso, todo o processo exige determinação, esforço, persistência. Ou seja, suor e lágrima, né, Charazinho? Sem suor e lágrima, a gente não consegue nada. E o grande empreendimento nosso, usando esse suor e lágrima, é melhorar, transformar a si próprio
para poder superar as provações dessas nossas existências, que se revelam cada vez mais desafiantes. À medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, os desafios vão ficando maiores também. As provações fazem parte da nossa caminhada. Gente, a gente não pode achar que vai ser tudo um mar de rosas, sabe? Tem que ter os espinhos para a gente dar valor às pétalas das rosas. E assim é. Agora, é errado, é enganoso a gente acreditar que quando a gente passa por um momento desafiador, com os flagelos destruidores, com os flagelos naturais, que eles sejam encarados como um castigo, como sendo uma vingança divina. É errado isso, sabe? A gente tem que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. E assim, as suas providências, sendo soberanamente justo e bom, as leis dele se revelam nas menores e nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que a gente duvide da justiça de Deus, nem da sua bondade. Não dá para a gente ter dúvidas quanto a isso. Está acontecendo alguma coisa agora? A gente está passando por um momento difícil? Tá, mas por quê? A gente tem condição de passar, porque a gente tem condição de tirar um aprendizado disso, não é porque é um castigo. As catástrofes e doenças atingem a humanidade há tempos históricos, desde tempos remotos, e são consequências de erros nossos, de perdas e sofrimentos de diferentes gradações, entendeu? No momento atual, nós estamos passando por uma situação difícil, por uma pandemia. E aí, né, eu peguei lá um estudo de Kardec, está na Gênesis, se não me engano, e aí Kardec diz que, nesse momento, houve-se a voz geral, né, do povo, né? Ah, são chegados os tempos marcados por Deus, é o final de tudo, os grandes acontecimentos vão se dar e para a regeneração da humanidade. Tá, ele fala assim, ó, gente, vamos analisar um pouquinho melhor essas palavras, vamos ver o que quer dizer isso, sabe? Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma providência que não simplesmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Tudo foi programado. Nada está acontecendo por acaso, nada está acontecendo porque deva acontecer. Temos, pois, que afastar de logo toda a ideia de capricho, por ser incompatível com a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que ela tem uma razão de ser na marcha do conjunto. Não dá para ter dúvidas disso. Tá? A gente está aqui para aproveitar uma oportunidade. Né? Cada encarnação nossa é uma oportunidade que a gente tem para aprender, para crescer. E essa nós estamos tendo uma oportunidade muito, muito grande. A gente tem que aproveitar. Tá? Saber usar do nosso discernimento, da nossa inteligência, para aproveitar esse momento, para tentar nos transformar, para tentar nos melhorar e seguir em frente. Vocês sabem, tudo caminha, redundante, né? Mas tudo caminha para frente. Tanto o nosso planeta, ele progride, tanto fisicamente quanto moralmente. A parte física vai acontecendo, vai transformando pela própria natureza, vai ajudando a fazer isso. Tá? Um degelo aqui, uma seca muito grande ali, depois uma chuva vem, e a terra vai se ajeitando, os elementos que nós temos vão melhorando, e o planeta vai tendo que ficar melhor, vai ficando melhor. Mas se o planeta fica melhor, o habitante que vem para cá tem que melhorar também. Não adianta ter um planeta de primeiro mundo e os habitantes estarem lá atrás ainda. Então, nós temos que
evoluir e acompanhar o planeta. O globo tem sofrido transformações que a própria ciência vê, a própria ciência descobre, né? Vai vendo as aperfeiçoações. Mas o ser humano também acaba ajudando na evolução do planeta. Por quê? Com sua inteligência, com sua capacidade de poder influir, ele conseguiu fazer com que as comunicações se tornassem muito mais fáceis. Um pedaço de terra que há 50 anos atrás produzia 1 tonelada por alqueire, hoje produz 10, 12. Por quê? É o próprio ser humano que está ajudando nessa transformação. Mas para ele ajudar, ele também precisa evoluir. Ele tem que ir melhorando, tem que ficar mais inteligente para poder estar nesse planeta. As catástrofes, os terremotos, tudo que acontece, os maremotos, ciclones, os furacões, eles são consequências naturais, usuais de todo o planeta. Não é só aqui. Todo o planeta passa por essas coisas. Está certo que a gente vai ficar assim, ó. Nossa, são ocorrências que ceifam muitas vidas, que levam muitas vidas. Tá, é verdade. Mas quanto mais inteligente, quanto mais desenvolvido e quanto mais a nossa parte moral crescer, a gente vai cada vez mais entender que isso faz parte da natureza, isso faz parte da evolução. Tá? Palavras minhas agora, tá? A gente fica tão contente quando nasce uma criança aqui, não é? Por que a gente se preocupa tanto quando a gente desencarna? A gente está renascendo para o mundo espiritual. Lá é uma festa. Entendeu? Mas é que a gente está muito agarrado aqui às nossas coisinhas. A gente está muito agarrado à matéria. A gente acha que o mundo vai parar o dia que a gente desencarnar. E não é, sabe? O mundo continua sendo mundo, continua virando, continua acontecendo, independente das coisas que acontecem. Só uns dadinhos históricos que tem aqui. Para vocês verem como sempre teve doença, essas coisas sempre aconteceram. A varíola, que ela foi erradicada aqui em 1980, com a campanha de vacinação, mas ela fez cerca de mais de 3 milhões de vítimas. A cólera, que só foi, que teve sua fase aguda em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. E aí vem outras. A peste bubônica, sabe? Que ela vem desde a antiguidade, sabe? Fez muito estrago. A mais próxima da gente aqui, a gripe espanhola. Na época, o mundo teve 1/4 da sua população praticamente infectada. Cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas. Dessas, de 40 a 50 milhões de pessoas morreram. E o auge dela foi de 1918 a 1920. E sabe quando que saiu a vacina? Quando que a vacina foi produzida? Em 1944, 24 anos depois, 26 anos depois. Nós estamos aí há um ano, a inteligência do homem a que ponto chegou, ao intelecto, à ciência. Nós estamos há menos de um ano aí, um pouquinho mais de um ano, um pouco mais de um ano, né? 1 ano e meio, e estamos com as primeiras vacinas. Daqui a pouco, todos nós vamos estar vacinados e vamos procurar seguir a nossa vida. Isso tudo, gente, para a gente entender, perceber que o que está acontecendo é um processo natural. É um processo que precisa acontecer para dar aquela chacoalhada que está dando na gente, para que a gente passe a olhar, a ver muito mais o lado humano do que o lado material. Muito mais o lado espiritual do que o material. Vocês se lembram, há 1 ano e meio atrás, antes de sair os primeiros casos da pandemia, a gente tinha tempo para conversar?
A gente tinha tempo para falar um com o outro, para ouvir. Muitas vezes você não conhecia nem a pessoa que estava dentro da sua casa. Agora você fala assim, está dando tempo até que a pessoa é legal, né? Mas é assim, a gente não tinha tempo. Hoje a gente está ouvindo mais, né? Isso tudo foi só para ter uma visão panorâmica, para a gente ver a consequência da lei natural do progresso, que faz o homem evoluir intelectual e moralmente. Nada tem de punitivo, nem reflete uma ação demoníaca, como querem certas interpretações religiosas, que chegam até a falar no juízo final, no qual todo mundo vai morrer, o mundo vai acabar, não sei o que, não sei o que. Gente, não existe isso. A gente precisa aprender a viver, e é o que vai acabar acontecendo na hora que a gente chegar numa situação assim. A gente vai vir por um lema, que será um só rebanho e um só pastor. É o que nós precisamos. Acreditar em uma coisa só, entendeu? E levar em frente aquela bandeira que não tem como deixar. Fora da caridade não há salvação. Tá? Emmanuel esclarece que é possível, porém, avançar mais longe, além da letra, acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. A gente deve procurar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo essa pandemia, o que veio fazer, o que veio trazer para a gente, qual o ensinamento. É indispensável, nesse momento, agora, a gente se ligar ao Criador, procurar nos unir a espíritos mais evoluídos, mais adiantados do que a gente, tá? Por quê? Quanto mais ligados, quanto mais juntos a esses espíritos, a gente vai formar um refúgio, um lugarzinho em que a gente vai estar seguro, a gente vai se sentir bem, tá? É indispensável que a gente faça isso. E sabe o que mais que a gente precisa? Que a gente sabe, mas a gente precisa entender que o pensamento é a maior força criadora que existe, tá? Então, se a gente quer saúde, a gente tem que pensar e manter pensamentos saudáveis. Se a gente quer o bem, não basta só falar no bem. A gente tem que pensar no bem e agir no bem, tá? A gente tem que perceber cada vez mais que a criatura humana do nosso lado e ver, enxergá-la verdadeiramente como o nosso irmão, como a nossa irmã. Fazendo isso, a gente vai estar imunizado contra as agressões viciosas que começam com os pensamentos em harmonia. A gente precisa, sim, ter um pensamento melhor. Agora, ó, eu vou ler o finalzinho aqui, Emmanuel falando. Cuidemos, sim, dos nossos corpos, usando máscara ao sair de casa, lavando bem as mãos e o rosto com sabão, higienizando os objetos que tocarmos. Enfim, seguindo com rigor as recomendações dos profissionais de saúde. Mas, acima de tudo, mantenhamos-nos em paz e em harmonia com todos os seres da criação, a começar pelo nosso próximo, reflexo do que somos e do que lhe fazemos. E não nos esqueçamos, jamais, que Deus, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais que vivem e evoluem em dois mundos, o físico e o espiritual. Lembrando, a gente evolui nos dois mundos, tá? Não é só aqui. Enquanto a gente está do lado de lá, e também do lado de lá não é só festa. Muitas vezes a gente sofre lá, a gente pena do lado de lá até aprender as coisas que a gente deixou de aprender aqui, até estar em condição de acompanhar os ensinamentos lá. A gente está cansado de ler isso nos romances espíritas. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso, tá? Lembrar que isso não é castigo, lembrar que isso não é fim de nada,
Muito pelo contrário, é o começo de uma nova fase. A gente está aqui tendo uma grande, grande oportunidade. O fato da gente estar aqui hoje encarnado, passando por esse momento, passando por essa fase do planeta, é um privilégio para a gente que está aqui. Só acredito o seguinte, aquele negócio que tem muito é dado, muito é pedido também. Então, a gente está tendo essa grande oportunidade. E a gente tem um pouco de conhecimento. Eu acho que a gente tem que tentar manter a calma, ser exemplo, sabe? Nada de desesperar, nada de sair falando que é o fim, que isso daí é castigo, que isso daí... Não, gente, vamos aceitar com calma. A gente não tem motivo nenhum para temer a morte. A gente que acredita que realmente somos seres eternos. Quantas vezes eu já nasci, quantas vezes eu já morri aqui, materialmente? Quantas vezes? E quantas vezes eu renasci lá no plano espiritual? Quantas vezes foi festa? Quantas vezes também foi trash? Mas faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. Eu acho que aqui nós estamos muito mais preocupados, porque aqui a gente encarnado, o ser humano quer dar um motivo, né? Ó, morreu de câncer, morreu de Covid, morreu de infarto, morreu de acidente, morreu... Gente, morreu é só o renascimento para o espírito do lado de lá. Não tem que ter. O espírito não importa do que foi. E a gente, eu acredito piamente nisso, a gente vem com uma programação aqui. Tá? A gente pode antecipar, pode prolongar, mas vai ser segundo o nosso merecimento. Nada vai acontecer por acaso, nada vai acontecer errado. Temos que confiar na providência divina. Tá? Vamos com calma, vamos com paciência. Está passando, tá? Demorou, foi um pouco demorado, ninguém esperava que fosse virar 1 ano e meio, 2 anos, mas está virando, está passando. Daqui a pouco todos nós estaremos vacinados, todos nós voltaremos a um novo normal, né? O ao normal, mas sairemos dessa com mais aprendizado. Eu acho que quem aproveitou, quem conseguiu realmente aproveitar essa pandemia para se interiorizar um pouco, para olhar para dentro de si e procurar jogar para fora tudo isso que ele descobriu dentro de si, que ele descobriu o Deus dentro de si, e colocar para fora a harmonia que ele está sentindo, o prazer que ele está sentindo em fazer o bem, vai sair ganhando dessa pandemia. E é isso que a gente precisa, aprender a cada momento, sempre e sempre. Tá? Era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu pretendia, tá bom? Certinho, obrigado, André. Os microfones estão sempre abertos aqui, viu, André? Fique à vontade. Dá um lembrete para te avenir sempre aí, ó. Tô aqui. Tá, Jorge. Tá bom? Me convidando, eu tô aí. Você sabe o que eu tô falando?